Quer melhorar sua pronúncia no português brasileiro? Este vídeo é para você! Olá, queridos alunos, aqui é a Virgínia. Hoje vou compartilhar com vocês uma compilação das minhas melhores lições sobre pronúncia do português brasileiro. Vamos estudar os sons nasais, a vogal O aberta e fechada, a vogal E aberta e fechada e a letra X. Além de assistir a este vídeo, eu também recomendo que você faça o meu mini curso de pronúncia gratuito, no qual eu ensino todos aqueles sons que são comuns no português brasileiro, mas diferentes de outras línguas. Inscreva-se gratuitamente no site www.speakingbrasilian.com. Vamos então começar nossa lição de pronúncia. Sons nasais. Eu sei que pronunciar sons nasais é um desafio para muitos alunos. Nesta lição, eu vou lhes dar várias dicas para ajudá-los a pronunciar sons nasais corretamente. Como esta é uma lição de pronúncia, é importante repetir os sons que eu ensinar nesta lição em voz alta para praticar. Vamos começar falando sobre a diferença entre vogais nasais e orais. Vogais orais são pronunciadas com o ar passando apenas pela boca. Estas são as vogais orais que usamos no português. A, E, I, O, U. Vogais nasais são pronunciadas com o ar passando pela boca e pelo nariz ao mesmo tempo. Estas são as vogais nasais que usamos no português. An, em, in, on, Vamos comparar a vogal oral A com a vogal nasal an. A, an, a, an. Note que a vogal oral A é bem aberta, enquanto a vogal nasal an é um pouco mais fechada e tem um som nasalizado. A, an. Você percebe a diferença? Agora eu vou dar algumas dicas e exercícios para você praticar a sua pronúncia nasal. É importante entender que para produzir um som nasal, o ar precisa sair pela boca e nariz ao mesmo tempo. Vamos fazer um exercício simples para treinar como passar o ar pelo nariz. Para isso, vamos pronunciar a vogal nasal an com a boca fechada para que o ar saia apenas pelo nariz. Agora, vamos fazer esse exercício alternadamente, primeiro com o ar passando somente pelo nariz, depois passando pela boca e nariz. Esse exercício pode ser um pouco difícil para alguns de vocês, mas vai ficar mais fácil com prática. Você precisa treinar seu aparelho fonador a produzir sons nasais. Agora vamos fazer este exercício com todas as vogais nasais. É importante fazer esse exercício em voz alta. Repita depois de mim para praticar. Se você ainda tem dificuldade em pronunciar vogais nasais, eu recomendo que você faça esse exercício por 5 minutinhos, 2 ou 3 vezes por semana, para treinar seus músculos e aparelho fonador a pronunciar esses novos sons. Uma maneira de checar se você pronuncia sons nasais corretamente é observar se há uma vibração no nariz. Vamos pronunciar uma vogal oral e outra nasal para ver a diferença. Toque o seu nariz
para sentir a vibração e pronuncie. A, an, a, an. Note que o nariz vibra muito mais quando pronunciamos a vogal nasal. Agora que você já sabe como pronunciar vogais nasais, vamos falar sobre quando as vogais são nasalizadas. Como saber se a vogal é nasal ou não? Na língua portuguesa, as vogais são nasalizadas quando seguidas pelas letras N ou M, ou quando tiverem um sinal gráfico chamado TIL, que é aquele sinal que tem o formato de cobrinha. Apenas as vogais A e O levam o TIL. Vamos ver exemplos de vogais nasalizadas pelas letras M ou N. Repita depois de mim para praticar. Antes, antes. Setembro, setembro. Jardim, jardim. Onde, onde. Comum, comum. Manga, manga. Desenho, desenho. Vizinho, vizinho. Sonho, sonho. Unha, unha. Em alguns casos, a nasalização varia de acordo com o sotaque, especialmente quando as letras M ou N encontram-se na sílaba seguinte. Vamos ver alguns exemplos de variações de sotaque. Janeiro ou janeiro. Bonito ou bonito ou bonito. Agora vamos falar sobre ditongos nasais. O que é isso? Um ditongo é um som formado pela combinação de duas vogais na mesma sílaba. Na língua portuguesa, os ditongos nasais são formados por uma vogal nasal, com pronúncia forte, e uma vogal oral, com pronúncia fraca. Estes são os ditongos nasais mais usados. Ão, ãe, oin, ão, em, ãe, uim. Note que devemos pronunciar as duas vogais. A vogal nasal é forte e a vogal oral é bem fraca. Ão, ão, ão. Vamos ver alguns exemplos em palavras. Repita depois de mim para praticar. Pão, pão. Mãe, mãe. Lições, lições. Falam, falam. Bem, bem. Cãibra, cãibra. Muito, muito. Note que palavras que terminam com as letras AM ou EM, apesar de não serem escritas com duas vogais, são pronunciadas como ditongos. O ditongo AM é pronunciado como ão e o ditongo EM é pronunciado como em. A letra M não é pronunciada. Vamos ver alguns exemplos. Repita depois de mim para praticar. Sem, sem. Comem, comem. Ontem, ontem. Falam, falam. Estudam, estudam. Trabalham, trabalham. Note que a pronúncia do ditongo nasal ão é igual à do ditongo nasal AM. No entanto, a sílaba tônica de palavras com ditongo ão geralmente é a última, palavras oxítonas, enquanto a sílaba tônica de palavras terminadas em AM é a penúltima, palavras paroxítonas. Por exemplo, vamos ver a diferença de pronúncia dos verbos conjugados no passado e no futuro. Repita depois de mim para praticar. Eles trabalharam, passado. Eles trabalharão, futuro. Eles estudaram, passado. Eles estudarão, futuro. Eles comeram,
passado. Eles comerão, futuro. Eles assistiram, passado. Eles assistirão, futuro. Em todos os exemplos mencionados, a pronúncia do ditongo nasal ão, com tio, e ão, com M, é exatamente a mesma. A única diferença de pronúncia entre as palavras comeram e comerão é a sílaba tônica. Vamos passar ao último tópico que gostaria de abordar hoje, que é a vogal nasal ã. A vogal A é a única que é nasalizada com o tio individualmente, geralmente em final de palavras. Vamos ver alguns exemplos. Repita depois de mim para praticar. Manhã, manhã. Fã, fã. Hortelã, hortelã. Rã, rã. Avelã, avelã. Maçã, maçã. Lã, lã. A vogal O, aberta e fechada. Nesta lição, você vai aprender qual é a diferença entre o O aberto, como em avó, e o fechado, como em avô. Esta variação da vogal O é muito difícil para falantes de outras línguas porque a maioria das outras línguas não faz essa distinção entre o O aberto e o fechado. Então, nesta lição, eu vou lhe dar algumas dicas para você saber como e quando pronunciar o O de forma aberta ou fechada. Por que nós dizemos O aberto e O fechado? O O aberto leva este nome porque é pronunciado com a boca mais aberta e o O fechado com a boca mais fechada. Preste atenção aos meus lábios. O, O. Percebeu a diferença? Eu imagino que a maioria de vocês fale inglês, então eu vou fazer uma comparação com o inglês para ajudá-los a perceberem a diferença entre o O aberto e o fechado. O O aberto é pronunciado exatamente como a palavra ó. Ou o que falamos quando vemos um filhote fofo? Ó! A pronúncia do O aberto é exatamente esta, ó. O O fechado é pronunciado como a letra O na palavra old. Old. Pronúncia aberta, O. Pronúncia fechada, O. Old. Percebe a diferença? Agora vamos praticar as palavras avó com o aberto e avô com o fechado. Repita depois de mim. Avó, avó, avô, avô. Excelente! Agora, como saber quando pronunciar a letra O de uma forma ou de outra? Depende de muitos detalhes. Vamos começar falando sobre acento gráfico. Se a palavra tiver um acento circunflexo, o chapeuzinho, a pronúncia é fechada. Se a palavra tiver acento agudo, a pronúncia é aberta. Vamos ver alguns exemplos. Repita depois de mim para praticar. Pronúncia fechada. Avô, avô. Pôr, pôr. Metrô, metrô. Pronúncia aberta. Avó, avó. História, história. Ótimo, ótimo. E se a palavra não tiver acento gráfico? Como saber qual é a pronúncia certa? Em palavras sem acento gráfico, não há como saber como pronunciar
a vogal O, pois não há regras definidas. A pronúncia varia muito de acordo com o sotaque, de acordo com o uso de cada palavra, mas eu tenho algumas dicas que podem ajudá-los. Vamos falar sobre gênero de palavras. É mais comum ver palavras femininas com O aberto e palavras masculinas com O fechado. Não é uma regra, mas é muito comum. Eu estou me referindo sempre à penúltima sílaba, ok? A letra O em final de palavras é comumente pronunciada como um U fraco, a menos que tenha um acento na palavra. Vamos ver alguns exemplos. Repita depois de mim para praticar. Avô, masculino. Avó, feminino. Sogro, masculino. Sogra, feminino. Porco, masculino. Porca, feminino. Existem muitas outras palavras que seguem este mesmo padrão. Agora, vamos falar sobre a pronúncia de palavras no singular e no plural. Muitas palavras têm a pronúncia fechada no singular e aberta no plural. De novo, isso não é uma regra, mas acontece com muitas palavras. Vamos ver alguns exemplos. Aeroporto, aeroportos. Porto, portos. Povo, povos. Novo, novos. Ovo, ovos. Olho, olhos. Jogo, jogos. Existem muitas outras palavras que seguem este mesmo padrão. Além de todos os detalhes que eu já mencionei, ainda existem variações de acordo com o sotaque de cada lugar. No Nordeste do Brasil, por exemplo, existe a tendência de pronunciar o O aberto, enquanto no Sul e Sudeste a tendência é pronunciar o O fechado. Não há regra, cada região tem suas particularidades. A vogal E, aberta e fechada. Nesta lição, você vai aprender qual é a diferença entre o E aberto, como em ela, e o E fechado, como em ele. Eu vou lhe dar algumas dicas para você saber como e quando pronunciar a vogal E de forma aberta ou fechada. Por que nós dizemos E aberto e E fechado? O E aberto leva este nome porque é pronunciado com a boca mais aberta e o E fechado com a boca mais fechada. Preste atenção aos meus lábios. E, é. E, é. Percebeu a diferença? Agora vamos praticar as palavras. Ela com E aberto e ele com E fechado. Repita depois de mim. Ela, ela, ele, ele. Excelente! A letra E em final de palavras é comumente pronunciada como um I fraco. Ele, ele. Agora, como saber quando pronunciar a letra E de uma forma ou de outra? Depende de muitos detalhes. Vamos começar falando sobre acento gráfico. Se a letra E tiver um acento circunflexo, o chapeuzinho, a pronúncia é fechada. Se a letra E tiver um acento agudo, a pronúncia é aberta. Vamos ver alguns exemplos. Repita depois de mim para praticar. Pronúncia fechada. Mês, mês. Bebê, bebê. Êxito, êxito. Pronúncia aberta. Pé, pé.
médico, médico. América, América. Se a vogal E tiver acento gráfico, circunflexo ou agudo, mas for seguida pelas letras N ou M, a pronúncia geralmente é nasal. Há variações de acordo com o sotaque de cada região. Por exemplo, gênio, gênio, autêntico, autêntico, parabéns, parabéns. E se a palavra não tiver acento gráfico, como saber qual é a pronúncia certa? Em palavras sem acento gráfico, não há como saber como pronunciar a vogal E, pois não há regras definidas. A pronúncia varia muito de acordo com o sotaque, de acordo com o uso de cada palavra. Mas eu tenho algumas dicas que podem ajudá-lo. Primeira dica: os pronomes femininos são pronunciados com E aberto e os pronomes masculinos com E fechado. Por exemplo, ele, pronúncia fechada. Ela, pronúncia aberta. Este, esta, esse, essa, aquele, aquela. Segunda dica: a pronúncia de verbos terminados em ER no infinitivo é sempre fechada, mas estes verbos conjugados na terceira pessoa, ele, ela, eles, elas, geralmente têm a pronúncia aberta. Por exemplo, verbo escrever. Eu escrevo. Ela escreve. Nós escrevemos. Elas escrevem. Eu estou me referindo especialmente à penúltima sílaba de palavras. A letra E em início e em final de palavras pode ser pronunciada de formas diferentes dependendo do sotaque. A letra X. A letra X pode ser pronunciada de 4 formas diferentes em português. Primeiro, o X pode ser pronunciado como Z, como na palavra exemplo. Segundo, o X pode ser pronunciado como SH, como na palavra xícara. Terceiro, o X pode ser pronunciado como S, como na palavra sexta-feira. E quarto, o X pode ser pronunciado como KS, como na palavra táxi. Agora, como saber como pronunciar cada palavra? Existem algumas regras que podem nos ajudar a saber como pronunciar o X, mas muitas palavras não seguem as regras. Em muitos casos, a pronúncia depende da origem da palavra. Eu vou dar algumas dicas que vão ajudar você a saber como pronunciar a letra X. O X é pronunciado como SH quando colocado no início das palavras, depois de alguns ditongos e depois das letras E, N. Por exemplo, xícara, shampoo, caixa, peixe, enxaguar, enxugar. Normalmente, o X é pronunciado como Z quando colocado entre a vogal e outra vogal em início de palavras. Por exemplo, exame, exemplo, exótico. Geralmente, pronunciamos o X como KS em palavras emprestadas de outros idiomas. Por exemplo, táxi, complexo, oxigênio,
Um detalhe importante: a letra X é muda quando seguida pela letra C. Por exemplo, excelente, excesso, exceção. Espero que você tenha gostado desta lição de pronúncia. Deixe um comentário abaixo e me diga quais outros sons ou palavras do português brasileiro você acha que são difíceis de pronunciar. Para fixar o que estudamos hoje, você precisa continuar praticando. Por isso, recomendo que você se inscreva no meu mini curso de pronúncia gratuito e faça os exercícios para melhorar sua pronúncia. Você vai encontrar o link na descrição abaixo do vídeo. Se você gostou dessa lição, você vai amar meus cursos. Na escola Speaking Brazilian, nós oferecemos cursos digitais, aulas em pequenos grupos e aulas particulares. Você vai encontrar todas as informações em nosso site www.speakingbrazilian.com. Antes de ir embora, lembre-se de curtir o vídeo e inscreva-se no meu canal. Até a próxima! Tchau, tchau!